Não estou ouvindo mais a vinheta. Beleza. Viver com Saúde. Informações, dicas e entrevistas sobre saúde pública. Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o programa Viver com Saúde, a live plantão Covid-19. Eu sou Adriana do Vale e na sala conosco hoje o deputado federal pelo PT Goiás, Rubens Ottoni. Boa noite, Rubens Ottoni. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Um prazer muito grande poder participar com vocês desse espaço privilegiado de debate aqui, o Viver com Saúde. Conosco também na sala, Ricardo Manzi, farmacêutico e vice-presidente do Sindsaúde. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Adriana. Boa noite, deputados Rubens Ottoni, que está tendo uma intervenção, uma participação importante no Congresso Nacional, seja naquelas matérias de defesa dos trabalhadores, como foi a questão da reforma da Previdência, reforma trabalhista, contra a terceirização ampla e restrita, e também naquelas matérias de direitos sociais, que foi, né, seu papel fundamental na discussão, mas que, infelizmente, nós não conseguimos ganhar aquela votação, que é aquela famigerada emenda 95, né, que é a PEC da morte, que aí nós estamos, inclusive, observando o resultado dessa emenda 95, aprovada em 2016. Muito prazer em recebê-lo aqui no Sindsaúde, deputado Rubens Ottoni. Obrigado, Ricardo. Prazer grande participar com vocês. Eu quero deixar um salve especial para os meus colegas jornalistas que estão trabalhando aí nessa pandemia do Covid-19 e dizer que não existem números oficiais de trabalhadores e trabalhadoras da saúde que já foram afastados desde o início da pandemia do coronavírus. Os números aproximados no Brasil até o momento são de 7 mil profissionais entre médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem que já foram afastados do trabalho por apresentarem sintomas suspeitos. Entre os profissionais que conseguiram fazer o teste, pelo menos 1.400 já estavam infectados, sendo que 18 deles vieram a óbito pela Covid-19. E quero lembrar também aos nossos participantes, né, aqui da sala da live, que na Europa nós sabemos que pelo menos 15% do total desses mortos eram profissionais da saúde. Então, eu dirijo a minha pergunta ao senhor deputado Rubens Ottoni. Segundo os sites Senado Notícia e Câmara Leg, o enfrentamento da Covid tem colocado os profissionais de saúde em risco de vida direto. São Paulo, que nós sabemos que hoje no Brasil é o epicentro do vírus, vem seguido do Distrito Federal, de Goiás, e como os estados brasileiros com maior registro de morte desses profissionais, né, médicos e enfermeiros. Deputado, fale para nós do projeto de lei 744 de 2020 sobre o que dispõe esse projeto. Se é para servidores públicos da União, dos estados e municípios, se é para esses profissionais da saúde do setor privado, onde ele está tramitando, ou se ele já é um decreto, ele já está aprovado? Olha, em primeiro lugar, Adriana, é importante dizer aqui sobre a realidade que nós estamos vivendo. Eu estou aqui em Brasília, o Congresso está funcionando normalmente, e reuniões virtuais, evidentemente, porque não há como fazer reunião presencial, mas estamos muito atentos para poder, primeiro, defender os interesses do povo brasileiro e garantir a iniciativa para superarmos essa crise, que é uma crise sanitária, mas é também uma crise econômica. Infelizmente, o governo ele não tem tomado as iniciativas necessárias para que possamos superar com a devida agilidade esse momento que nós estamos vivendo. Na realidade, é a Câmara e o Senado que têm tomado iniciativas importantes. Por quê? Porque é isso que você disse. A crise sanitária chegou, mas não foi uma surpresa para o Brasil, porque o coronavírus chegou lá na China, chegou na Europa. Então, quando chegou no Brasil, não era novidade. Mas, infelizmente, o governo brasileiro não se preparou.
O Ministério da Saúde não se preparou. E, ao não se preparar, criou uma situação onde nós estamos à mercê de uma realidade dura para os profissionais da saúde e para o povo em geral. Nós aqui temos apresentado vários projetos, temos atuado em várias frentes. Uma das frentes é de proteção do trabalhador da saúde. E começamos cobrando do governo federal, cobrando do Ministério da Saúde ações diretas, específicas para a proteção, porque, infelizmente, o Ministério não tomou essa iniciativa. Além de não ter arrumado os leitos necessários, além de não ter arrumado os respiradores mecânicos necessários, além de não ter contratado os profissionais de saúde que precisaria ter contratado para fortalecer o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, nem equipamentos de proteção individual o Ministério da Saúde conseguiu garantir aos municípios. São inúmeros, Adriano, os municípios que estão desesperados, buscando os equipamentos de proteção individual para os nossos profissionais da saúde. E nós aqui aprovamos projetos, apresentamos projetos para exigir do governo federal, exigir que esses equipamentos cheguem na ponta aos profissionais de saúde. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando para que o profissional de saúde, que lá na ponta está enfrentando, às vezes até sem os equipamentos necessários, colocando em risco a sua vida, para poder defender a população desse vírus, para que ele seja valorizado, tendo o pagamento da sua insalubridade. O nosso desejo, que nós estamos aqui numa iniciativa junto com o Senado, tem vários parlamentares, eu mesmo participei de iniciativas com coautoria, mas o senador Paulo Paim também com iniciativa no Senado, para garantir que haja uma gratificação de insalubridade de cerca de 100% do salário daquilo que a pessoa recebe, para que ele possa ter essa compensação. Então, nós estamos trabalhando aqui em diversas frentes para garantir a saúde, para garantir os equipamentos, para garantir, Adriano, os testes. Nem os testes o Ministério da Saúde está garantindo. Não existem testes disponíveis para a população de risco do nosso país. E nem para os profissionais de saúde. Você citou o exemplo aí do estado de São Paulo, onde vários profissionais já foram afastados. Mas, olha, imagina, lá no Albert Einstein, os profissionais estão sendo afastados porque estão infectados. Imagina nesse país afora, no nosso interior, o que está passando esses nossos profissionais de saúde. Então, aqui não apenas a nossa solidariedade, mas o nosso trabalho efetivo no sentido de proteção da saúde dos nossos profissionais, de apoio concreto para que ele possa trabalhar com tranquilidade e possa também ter a sua remuneração justa com o seu valor de insalubridade. Então, esse projeto de lei, o 744, ele está tramitando na Câmara, ele ainda não é um decreto, ainda não há uma possibilidade de... São vários projetos, Adriano. São vários projetos aqui, não é por número, tem que ver qual que é o projeto. Por número, eu não sei te dizer qual que é o número do projeto. O que eu posso dizer para você é que nós temos aqui projetos na área da insalubridade, temos vários projetos, esses projetos estão sendo votados na Câmara e votados no Senado. Eles ainda, os que votarem na Câmara têm que ser votados no Senado, os que estão votando no Senado têm que votar na Câmara, e esses projetos, eles vão ter, no momento, ter que ser efetivados. Há uma iniciativa do próprio governo de apresentar decreto. Mas aí o governo apresenta uma ideia de insalubridade apenas em cima do salário base, o que não nos interessa. Em cima do salário base é muito pouco para o trabalhador. Então, nós queremos que esse valor seja em cima daquilo que ele realmente ganha, para que tenha impacto na sua remuneração. Ok. Ricardo, eu dirijo a pergunta a você agora. O que o sindicato tem feito com relação às providências tomadas para a correção dessas perdas salariais dos servidores da saúde? Então, Adriana, primeiro é importante fazer uma retrospectiva que, nos últimos anos, os servidores da saúde, especificamente da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, tiveram perdas salariais que superam a 100% da sua remuneração, deputado Aldo. Tamanha gravidade de desvalorização que esses trabalhadores foram submetidos ao longo desses anos, especialmente na gestão do governador Marconi Perillo.
Como exemplo, nós podemos citar que há 9 datas básicas, ou seja, 9 anos sem reposição salarial, que os trabalhadores, inclusive da saúde, não recebem essa reposição salarial. O estudo do DIEESE, que foi realizado agora recentemente, aponta que essas perdas, só da reposição salarial, hoje é superior a 68% do seu salário nesses últimos anos. Nesse sentido, o Sindicato já entrou com uma ação, um mandato de injunção no Tribunal de Justiça de Goiás, referente às databases de 2007 a 2010. Já logramos isso, já ganhamos na primeira instância, na segunda instância, e agora estamos aguardando a decisão do STF, que é para repor as perdas de 2007 a 2010. Em relação às perdas de 2015 a 2019, que também nos foi dado calote por parte do governo estadual, também entramos com a ação, essa ação ainda está tramitando no Tribunal de Justiça de Goiás. Mas é importante lembrar também que existem outras situações que configuram perdas salariais dos trabalhadores, além da reposição salarial da database, que é um preceito constitucional, né, deputado Zudotone, que o governo do Estado de Goiás, infelizmente, rasgou a Constituição ao não garantir essa reposição salarial. Nós tivemos, em 2016, um exemplo, até relacionado a essa questão da insalubridade, uma lei aprovada no governo Marconi, a Lei 19.573, que alterou os percentuais da insalubridade dos servidores do Estado de Goiás. Aqueles servidores que ganhavam 40%, esse percentual foi reduzido para 15%. Os que ganhavam 20% foram reduzidos para 10%. E os que ganhavam 10% foram reduzidos para 5%, sem critério nenhum. Pegou as normas regulamentadoras do Ministério Público, as normas regulamentadoras, rasgaram, criaram um índice diferente, que não existe em nenhum outro estado da federação do Brasil, para meramente reduzir o salário dos servidores. Além dessa redução, né, da insalubridade, que inclusive o Sindicato já entrou com ações judiciais e está ganhando já várias ações judiciais, por isso eu acho importante essa iniciativa do Partido dos Trabalhadores em tentar resolver essa insalubridade já no Congresso Nacional, e concordo com o deputado Zudotone, não pode ser sobre o salário mínimo, tem que ser sobre a remuneração do servidor, porque senão também não trará o aumento necessário para a garantia desse trabalhador na sua atividade laboral. Tivemos também redução da produtividade, redução do adicional de titulação e profissionamento, ou seja, uma série de medidas que, ao longo dos anos, foram reduzindo. Caiu o som do Manso. Caiu a transmissão do Manso. Aqui tem muitos trabalhadores da saúde ainda, que são o pessoal do nível. Caiu, não caiu, né, o áudio. Olha, então, eu vou dar sequência aqui às perguntas, né? A agência do Senado, ela divulgou o projeto de lei 1.242 de 2020, que é do senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul, que estabelece... O áudio, Adriana? Oi? É que você caiu, mas continue. Pronto? Melhorou? Caiu. Prossiga. Então, ou seja, apesar desse momento difícil, dessa pandemia que atinge o mundo, né, e, obviamente, o Brasil, o Estado de Goiás, as medidas que foram feitas no passado, não só diretamente ao trabalhador da saúde, como nesse caso específico, você tem aqui da Secretaria Estadual de Saúde, é bom lembrar que foi aprovada em 2016 aquela emenda constitucional 95, que o deputado Zudotone foi um dos poucos contrários à aprovação dessa matéria, que tirou, só nos últimos 2 anos, mais de 20 bilhões do Sistema Único de Saúde. É isso que precisa ser revisto. Nós precisamos garantir o financiamento ao Sistema Único de Saúde para que o Estado possa se organizar e produzir os insumos necessários, inclusive os equipamentos de proteção individual necessários para resguardar, né, o trabalhador durante a sua atividade, seu exercício profissional. Beleza. Olha, o Sindsaúde, desde o início da pandemia do Covid-19, o Sindsaúde disponibilizou para os trabalhadoras e trabalhadores da saúde o Denuncie Saúde, e através dele e outros canais do sindicato, nós temos recebido inúmeras denúncias de falta dos EPIs e dos EPCs, que são os equipamentos de proteção individuais
e os equipamentos de proteção coletivos. E aí, deputado Rubens Ottoni, a partir de um projeto de lei, o 1242/20, que é do senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul, esse projeto estabelece a obrigatoriedade desses equipamentos no caráter prioritário, enquanto durar o estado de calamidade, que é um decreto legislativo número 6/2020. Aí eu pergunto para o senhor, nós temos o decreto, inúmeras denúncias de falta de equipamento. O Ministério da Saúde, agora em abril, reconhecendo que o país não tem leitos, equipamentos de proteção nem profissionais experientes, né? E que esses 5 estados estão entrando em fase de aceleração descontrolada do vírus. Eu pergunto para o senhor, qual será a aplicabilidade desse projeto diante das declarações do Ministério da Saúde, nesse momento que nós temos uma se é que eu posso chamar, o Manzo me corrija, de tríplice patológica, porque a gente tem o final do período de chuvas, a gente tem a dengue, né? A gente tem o início do outono e do inverno, que nós temos aí a influenza, que o período de vacinação pelo Sistema Único de Saúde já iniciou. E agora nós estamos com a pandemia do Covid-19. Eu pergunto para o senhor, deputado, qual é a aplicabilidade do decreto de calamidade nesses casos, se o Ministério simplesmente diz, nós não temos, né, e não nos oferece, de fato, um projeto onde as empresas no Brasil possam produzir esses equipamentos? Eu gostaria que o senhor respondesse sobre isso, por favor. Se nós tivéssemos um governo responsável, um governo que tivesse compromisso com a saúde pública, isso seria plenamente enfrentável. O problema é que nós não temos. Eu falava com você no início da minha fala aqui, que o Brasil teve a oportunidade de se preparar para enfrentar o coronavírus e não se preparou. Esse Ministério da Saúde é uma vergonha. E é importante até dizer aqui, nesse espaço de vocês, do Centro de Saúde, porque nos últimos dias, às vezes, eu vi aí muita gente elogiando o ministro da Saúde pela postura que ele teve de enfrentamento ao presidente da República. Tudo bem. Defender o isolamento social. Até aí estamos de acordo, mas seria o mínimo do mínimo do mínimo para um médico que está lá no Ministério da Saúde. Mas ele, como ministro da Saúde, não fez nada para preparar o nosso país para enfrentar essa crise. Como eu disse antes, não garantiu leitos, não garantiu os respiradores, não contratou os profissionais que poderia ter contratado, não garantiu os equipamentos, poderia ter garantido os equipamentos, a compra dos equipamentos. Um absurdo. Os equipamentos não precisaria chegar a uma pandemia como essa para a gente ter que fazer uma lei aqui na Câmara e no Senado para exigir obrigatoriedade de equipamento. Isso é um absurdo. Isso teria que ser uma ação devida do próprio governo. Mas aí, Adriana, eu sempre digo o seguinte, os momentos de crise, eles são momentos importantes para a gente formar a consciência das pessoas. Porque, com certeza, às vezes, até dentro do centro de saúde mesmo, às vezes existia profissionais que às vezes achavam que não precisava tanto ficar fortalecendo o SUS nada, porque tem que fortalecer a iniciativa privada, né? E quando a gente defendia que tinha que fortalecer o SUS, muita gente às vezes falava que a gente estava exagerando. Quando nós defendemos que não podia ter a emenda constitucional 95, que o Ricardo falou muito bem aí, o Manzo falou, que é uma emenda que tirou recursos do sistema, muita gente fala, não, mas tem que ser mesmo, porque o que é público não funciona, o que funciona é a iniciativa privada. Foi preciso, Adriana, que chegasse esse momento de crise, de uma pandemia, para o povo brasileiro ver na prática o que é que funciona mesmo na hora da crise. Agora, na hora do coronavírus, cadê a iniciativa privada? Cadê o tal do mercado? Porque não dizia que era o mercado que resolvia? Porque não precisava do Estado, o mercado é que resolve as coisas. Cadê o mercado para poder resolver o problema do coronavírus? Não, na hora da crise, o mercado fica invisível. E o que aparece para resolver é quem? É o público, é o servidor público, municipal, estadual, federal, é o Sistema Único de Saúde. Esse é que vai para a linha de frente para enfrentar. Então, é por isso que nós estamos fazendo a lei aqui, para obrigar o governo a cumprir aquilo que ele deveria tomar iniciativa por si só.
Mas o modelo de gestão por OS, por organizações sociais na administração pública, terceirizou a gestão de aproximadamente 19 unidades de saúde aqui no estado de Goiás. E de acordo com o portal Goiás Transparente, o estado repassou até 31 de dezembro de 2019 R$ 1.363 milhões para essas empresas terceirizadas que tomam conta da saúde. É um número 36,6% superior ao ano anterior, quando esse dado foi publicado no portal. Eu gostaria de saber de você, aproveitando a fala do deputado federal Rubens Ottoni, que é do PT aqui de Goiás, sobre essa questão das terceirizações da saúde pública aqui no estado. Então, primeiro, é importante deixar registrado que o Sindsaúde sempre defendeu essa política, a maior política social do mundo, que é o Sistema Único de Saúde, que atende 100% dos brasileiros, mas que 75% dos brasileiros depende exclusivamente desse sistema, seja nas ações de promoção, prevenção e de assistência ou atendimento. Então, isso sempre é uma pauta muito trabalhada por nós do Sindsaúde. Tanto é que nós alertamos, juntamente com o deputado Rubens Ottoni e com outros movimentos populares, sindicais, o erro que seria a aprovação dessa emenda constitucional 95 e o erro que foi também a entrega dos sólidos, do pré-sal, que deveria ser destinado exclusivamente para a educação, 75%, e 25% para a saúde. Exatamente porque seria uma forma de financiar esse sistema que é amplo, universal e tem que ser de qualidade para atender a população. No caso específico das organizações sociais, quando foi através de uma lei aprovada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, e quando foi trazido esse modelo aqui para o estado de Goiás, através do governador Marco Perillo, nós fizemos uma luta exatamente para barrar essa terceirização, porque nós entendemos que esse modelo de gestão por OAS é um modelo que não interessa ao Sistema Único de Saúde, é um modelo que cria uma sobrecarga de trabalhos aos trabalhadores, tanto é que se trabalha com déficit de profissionais nessas unidades de saúde, não há transparência em relação aos recursos que são repassados para essas organizações sociais e como eles são investidos. Manzi? Deputado, o senhor está aí na linha ainda? Eu acho que a conexão do... Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, Adriana, até para parabenizar e reconhecer o esforço, a dedicação e o trabalho efetivo ao longo do tempo do Sindsaúde. O Sindsaúde, através das suas diretorias, sempre na linha de frente, sou testemunha disso, porque sempre serviu de orientação para o meu trabalho parlamentar aqui na defesa do Sistema Único de Saúde. O que às vezes acontece é que na própria base nossa, tem pessoas que, às vezes, menosprezam, e, às vezes, vão na conversa, e, às vezes, não tem aquela efetiva cobrança como a diretoria sempre teve, defendendo os interesses da população brasileira, ao defender um sistema único de saúde, onde nós tenhamos saúde realmente de qualidade, gratuita, acessível para toda a população. Deputado, me parece que a rede do Ricardo Manzi caiu e ele não retornou à linha, então vamos continuar nós dois. É verdade, sim, o Sindsaúde tem feito plantão desde que começou essa pandemia do coronavírus, no sentido de fiscalizar as condições dos trabalhadores, e quando eu iniciei o programa, eu fiz uma saudação especial aos jornalistas e quero também fazer a outros profissionais que têm feito esquema de plantão, porque as informações que chegam para nós, desses números, ou da chegada de equipamentos, eles são números que a gente luta muito para conseguir, são números aproximados, e está uma dificuldade para o jornalista, nesse momento, a coleta de informações, inclusive para repassar para a imprensa, uma vez que o Sindsaúde é fonte, que alimenta a imprensa. Deputado, a agência do Senado, ela divulgou, como o senhor dizia no início da nossa conversa, uma série de propostas de fortalecimento para o SUS, vindas de parlamentares da oposição, com relação a fortalecimento
né, do SUS. Dentre elas está o PL 1529/5, que dispõe sobre a criação da política de fortalecimento do SUS, porque o SUS, desde a sua criação há 30 anos atrás, ele esbarra nessa questão do financiamento, não é isso? Alguns desses projetos falam no fortalecimento, né, de uma política nacional de fortalecimento chamada ForSUS, e falam do Fundo Nacional da Saúde, de Saúde. Eu pergunto para o senhor, existe algum projeto ou decreto que revogue essa emenda constitucional 95 para nós começarmos a falar nesses investimentos ou na manutenção de financiamento para esse sistema, uma vez que agora a população percebeu o quanto é importante um sistema de saúde fortalecido? Porque as pessoas às vezes pensam, deputado, mas o Covid vai passar. Sim, vai passar, mas as pessoas continuam doentes com cardiopatias, com diabetes e outras enfermidades. E o que a gente tem visto por parte do governo federal é uma retirada de recurso da saúde contínua. Acabaram com o NASF, né, que é da saúde familiar. Não existem unidades de saúde do atendimento do NASF aqui em Goiás, mas... Então, eu gostaria de saber se existe algum projeto que revogue a emenda constitucional 95, conhecida como PEC da morte para a saúde, porque ela tira o financiamento, ela tira o recurso do SUS durante 20 anos. E nós estamos sofrendo já no 3º ano dessa emenda constitucional. Propostas existem muitas. O que falta é voto aqui no Congresso para poder derrubar essa proposta, porque, infelizmente, ela foi aprovada com a grande maioria. Só para você ter uma ideia, o Ricardo Manzi falou aí, é verdade, eu fui um dos poucos parlamentares que votei contra essa proposta. Aliás, de Goiás, dos 17 deputados federais e 3 senadores, apenas eu dei o meu voto contrário a essa emenda. E essa emenda veio para tirar recurso do SUS. E era isso que eu dizia. Por quê? Porque passa-se uma ideia que o que é da iniciativa privada funciona melhor, que aquilo que é público não funciona, que tem que diminuir os recursos no Estado mesmo, e o Estado tem que ficar mínimo. Isso é um absurdo. Às vezes é preciso acontecer o que está acontecendo para a gente saber realmente quem é que, na hora da dificuldade, atende o que é público. Então, agora nós estamos vendo quem atende, quem está na linha de frente, são os profissionais públicos, seja no município, no Estado, na federação, e para isso nós precisamos garantir os recursos. Nós precisamos de equipamentos de proteção individual, nós precisamos dos equipamentos de proteção coletiva, nós precisamos dos testes, nós precisamos contratar mais profissionais, e para isso o que nós precisamos? Claro que nós precisamos de mais recursos. Por isso que existia um sistema onde havia uma previsão de a cada ano a gente ir aumentando esses recursos, mas não. Nos últimos 3 anos, como você falou, Adriano, o governo aprovou uma medida para proibir o aumento dos recursos e, consequentemente, com o aumento da demanda, os recursos foram cortando, então nós temos mais demanda, menos recursos. Então, é esse o trabalho. Eu espero que esse momento de crise que nós estamos vivendo, ele sirva também de um espaço de conscientização da população. Conscientização da população. Para que a população cobre dos seus representantes e exija dos seus representantes que eles garantam mais recursos para a saúde pública. Porque esse que é o problema. É preciso... Nós temos, por exemplo, um ministro da Saúde, que está até aí endeusado agora nos últimos dias, como se fosse a grande liderança, porque ele confrontou em alguns pontos o presidente da República, mas ele é o grande defensor da medicina privada. Ele nunca aqui foi defensor do sistema público, nunca trabalhou conosco para garantir recursos para o Sistema Único de Saúde. Pelo contrário, defende os planos de saúde, defende a iniciativa privada e nunca o sistema público. Então, é isso que nós precisamos sair desse processo, pelo menos conscientes da população, para a gente saber quem é quem e poder cobrar de cada um aquilo que deve. Eu achei importante a fala do senhor com relação à reflexão da população nesse momento, que há bem pouco tempo atrás o ministro da Economia estava chamando os servidores públicos de vagabundos, né, de marajás. Então, assim, a gente está no momento em que as pessoas estão aplaudindo os profissionais de saúde, mas não estão prestando atenção que os profissionais de saúde não têm equipamentos de proteção individual.
Então, esses projetos que visam a insalubridade para esses profissionais são muito importantes, porque eles estão lá na linha de frente, né, com risco de vida. Então, eu quero agradecer muitíssimo a participação do senhor. Infelizmente, o Ricardo, nós perdemos a conexão com ele. Eu quero deixar um abraço para a Sandra Maria, que está online aí nos assistindo, para o Eurípides Cipriano, para o Mauro Rubem. Um abraço, Mauro Rubem. E quero abrir para o senhor fazer as considerações finais e agradecer demais a participação do senhor hoje aqui conosco, dizer aos nossos ouvintes, às pessoas que nos assistem, que a live está aí disponível para vocês assistirem no momento que possam e que a gente vai encaminhar as perguntas para o deputado, assim que elas chegarem, elas serão respondidas. Eu quero, na verdade, parabenizar vocês por esse excelente trabalho de conscientização, de mobilização, de organização, agradecer a vocês o convite que vocês me fizeram. Me desculpe se eu não pude participar mais tempo, porque eu estou aqui no processo de reunião virtual na Câmara, estou até em sistema de votação nesse instante, votando recursos para os municípios e para o Estado, porque o governo federal não arruma os recursos, nós estamos tentando obrigar esses recursos a chegarem aos municípios e aos estados. Mas eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui atentos na defesa do Sistema Único de Saúde, estamos aqui atentos para poder defender mais recursos para que o sistema possa atender as demandas necessárias e conte conosco nesse trabalho aqui em Brasília, para enfrentando essa luta desigual aqui, mas sempre na luta, sempre na resistência e sempre animados para podermos superar esse momento que nós estamos vivendo, esse triste momento que nós estamos vivendo no Brasil. Grande abraço a vocês. Grande abraço, deputado. Obrigada pela participação do senhor. Eu quero dizer para o senhor que os canais do Cinti Saúde estão sempre abertos para o senhor vir falar das leis que estão acontecendo, dos projetos que estão tramitando, daquilo que o senhor necessitar. Viu? Um forte abraço, obrigada pela participação, obrigada a todos pela participação, um forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau, deputado. Grande abraço. Até. Viver com Saúde. Informações, dicas e entrevistas sobre saúde pública.